Quando abrimos os olhos pela manhã, muitas vezes não percebemos que esse simples ato já é por si só um testemunho poderoso da graça de Deus sobre a nossa vida. O fato de você ter despertado hoje não é um detalhe comum, nem um acaso da rotina. É uma prova viva de que o Senhor ainda tem planos, propósitos e caminhos preparados especialmente para você. A Bíblia diz em Lamentações 3, de 22, 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que ao nascer de cada novo dia, Deus reescreve a história da sua vida com misericórdia fresca, com perdão disponível, com favor renovado e com oportunidades que não existiam ontem. Por isso, este amanhecer não é apenas mais uma transição entre noite e dia. É um reinício divino, um convite de Deus para que você caminhe em novidades de vida, deixando para trás o peso das frustrações, dos erros, das perdas e das dores do passado. O Senhor não o desperta para repetir ciclos vazios, mas para viver o que Ele mesmo projetou desde a eternidade para o seu crescimento, sua maturidade e seu destino. Você está vivo porque o céu ainda tem milagres destinados ao seu nome, portas que ainda se abrirão, respostas que ainda virão e testemunhos que ainda serão escritos através da sua jornada. Em Efésios 2:10, a palavra declara que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, ao acordar hoje, você não apenas retomou um dia, você entrou em obras preparadas pelo próprio Deus. Portanto, receba este amanhecer como um chamado santo, levantar-se não apenas para existir, mas para viver com propósito, com consciência espiritual e com a certeza de que o Deus que começou a boa obra continuará sustentando, guiando e realizando tudo o que lhe diz respeito. Hoje não é um dia comum, é um dia de graça renovada, de propósito reafirmado e de presença divina que o acompanha desde o primeiro respirar da manhã. Depois de reconhecermos que cada novo amanhecer é um presente da graça divina, somos conduzidos naturalmente ao segundo movimento espiritual do dia, a gratidão. A gratidão não é apenas uma postura emocional, mas uma resposta consciente ao Deus que sustenta nossa existência e nos chama para caminhar em relacionamento com Ele. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer preocupação ou decisão, somos convidados a dizer como o salmista no Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A gratidão abre os céus porque nos alinha com a verdade e nos livra da ilusão de que vivemos por nossas próprias forças. Quando agradecemos pelo simples fato de respirar, pela saúde que temos, pela proteção durante a noite, pela família, pela casa e até pelos desafios que encontramos, declaramos que Deus é maior do que tudo isso e que Ele está presente em cada detalhe. A gratidão torna o coração sensível e desperto para perceber a mão de Deus operando onde muitas vezes os olhos naturais não enxergam. Como diz 1 Tessalonicenses 5, do 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Não significa agradecer pelo mal, mas agradecer porque Deus permanece soberano mesmo no meio das circunstâncias. E é justamente essa atitude de reconhecimento que nos leva ao ponto mais profundo desta segunda verdade. Começamos o dia não como religiosos cumprindo ritos, mas como filhos entrando em comunhão com o Pai. Deus não busca vozes mecânicas, nem corações distantes,
mas pessoas que desejam conhecê-lo, ouvi-lo e andar com ele. Jesus afirmou em João 10, 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Caminhar com Deus logo pela manhã é alinhar nosso espírito para ouvir essa voz suave que orienta, corrige, fortalece e ilumina. Assim, ao iniciar o dia com gratidão e consciência da presença divina, você não apenas reconhece a bondade de Deus, mas também o convida para participar de cada passo, cada escolha e cada pensamento que virá ao longo das próximas horas. A vida deixa de ser uma sequência de obrigações e passa a ser uma jornada guiada pelo Espírito, sustentada pelo amor do Pai e moldada pela fidelidade daquele que nunca muda. Depois que o coração se rende à gratidão e reconhece a presença renovadora de Deus ao amanhecer, somos chamados ao terceiro movimento espiritual deste dia, entregar tudo o que virá ao cuidado do Senhor e buscar a sua direção em cada passo. Não existe maneira mais segura de começar a jornada do que declarar como o salmista no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A entrega não é fraqueza, mas confiança. Não é desistência, mas aliança. Não é perda de controle, mas decisão consciente de caminhar sob a orientação daquele que vê além do que podemos enxergar. Ao colocar diante de Deus cada decisão, cada encontro, cada responsabilidade, cada desafio ou oportunidade, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa agenda, o autor da nossa história e o único capaz de ordenar nossos passos. Provérbios 16, 3 nos lembra: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que quando consagramos o nosso dia ao Pai, Ele não apenas nos guarda, mas também ajusta nossos pensamentos, organiza nossa mente, abre caminhos que estavam fechados e fecha portas que não deveriam ser atravessadas. A entrega diária também envolve confiar que Deus está presente nas pequenas coisas. Ele não orienta apenas em decisões grandes e dramáticas. Ele guia na delicadeza dos detalhes, na sabedoria de como falar, no discernimento sobre o que aceitar ou recusar, no cuidado com nossos relacionamentos e na força para enfrentar aquilo que não podemos evitar. Como prometido em Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando o coração está em paz, entregue e sensível, a voz do Espírito Santo se torna clara. Além disso, entregar o dia nas mãos de Deus significa reconhecer que Ele é o nosso protetor. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Significa que, ao consagrarmos o dia ao Senhor, nenhum plano oculto do inimigo prevalece, nenhuma seta maligna encontra alvo, nenhuma armadilha próspera. Deus vai à frente como um escudo, um guia e um pai vigilante que guarda cada detalhe da nossa caminhada. Assim, ao entregar o dia ao Senhor, você dá o primeiro passo em direção a uma jornada que não é conduzida pelo medo, pela ansiedade ou pelo acaso, mas pela certeza de que o Deus que o despertou nesta manhã também o acompanhará, o fortalecerá e o sustentará até o último instante desta jornada. À medida que avançamos neste caminho espiritual, que começa com reconhecimento, gratidão e entrega, inevitavelmente chegamos ao ponto em que abrimos diante de Deus as necessidades práticas do nosso dia. Ele não é apenas o Deus que salva a nossa alma, é também o Deus que sustenta a nossa vida
que provê cura, fortalece e liberta. Por isso, o quarto movimento desta jornada é apresentar ao Senhor as áreas onde precisamos da sua intervenção, seja nas finanças, na saúde, nas emoções ou nos desafios que estão além da nossa força. A palavra nos assegura em Filipenses 4:19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando colocamos diante dele as preocupações financeiras, os compromissos, os planos, os desafios profissionais e os sonhos que carregamos no coração, estamos declarando que a nossa dependência não está no mercado, no salário, na economia ou em pessoas, mas naquele que é dono de todas as coisas. Deus abre portas que ninguém pode fechar, cria caminhos onde não há caminho e traz respostas de lugares inesperados. Além disso, buscamos ao Senhor, não apenas por provisão, mas por cura e fortalecimento. Jesus não apenas pregou, ele curou, restaurou, levantou e devolveu dignidade aos que estavam cansados e quebrantados. Isaías 53:5 nos lembra que pelas suas pisaduras fomos sarados, revelando que o Cristo ressurreto continua sendo fonte de cura para o corpo, para a mente e para o espírito, seja dor física, ansiedade, exaustão, angústia emocional ou cansaço profundo. Nada está fora do alcance da restauração divina. E como parte dessa intervenção divina, pedimos também libertação. Muitas vezes, as batalhas não são visíveis, pensamentos que nos paralisam, medos que nos limitam, ciclos que se repetem, portas que parecem sempre prestes a se abrir, mas nunca se concretizam. Em João 8:36, Jesus declara: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas uma promessa para a eternidade, mas uma realidade para ser vivida hoje. Assim, quando pedimos a Deus que intervenha nas áreas práticas da vida, não estamos sendo egoístas, estamos honrando sua paternidade. Ele é o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que cura e o Deus que liberta. E ao convidá-lo para agir em cada detalhe, abrimos espaço para viver um dia moldado, não pelas limitações humanas, mas pela generosidade, pela força e pela fidelidade do Pai, que jamais abandona os seus filhos. Depois de apresentarmos a Deus as áreas práticas da nossa vida e reconhecermos sua intervenção constante, somos chamados ao quinto movimento desta caminhada espiritual: viver como luz em meio à escuridão e permanecer firmes na batalha espiritual que enfrentamos diariamente. A fé não é apenas uma experiência íntima, é também um testemunho público, uma expressão visível da presença de Cristo em nós. Jesus ensinou em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Isso significa que onde quer que vamos, no trabalho, em casa, na escola ou nas ruas, carregamos uma responsabilidade sagrada: refletir o caráter de Deus, irradiar graça, falar com sabedoria e agir com amor mesmo quando somos testados. Ser luz não é perfeição humana, é dependência do Espírito. É permitir que o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se manifeste naturalmente em nossas palavras e atitudes. E quanto mais conscientes da presença de Deus estivermos, mais a nossa vida se tornará um instrumento de esperança para aqueles que caminham sem direção espiritual. Assim como Paulo exorta em Filipenses 2,15, somos chamados a brilhar como astros no mundo, vivendo de maneira íntegra e irrepreensível, mesmo em dias sombrios.
Mas viver como luz não significa ignorar que há batalhas espirituais. A vida cristã é marcada por enfrentamentos invisíveis, tentações, pensamentos contrários, ataques espirituais, distrações e pressões que tentam enfraquecer nossa fé. Por isso Efésios 6:11 nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura não é metáfora poética, é proteção real, o capacete da salvação, que guarda nossa mente, a couraça da justiça, que protege nosso coração, o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do inimigo e a espada do Espírito, a palavra de Deus que nos dá vitória. Ser luz e permanecer em batalha não são tarefas opostas, mas complementares. A mesma luz que brilha em nós é a que dissipa as trevas ao nosso redor. A mesma força que Deus nos dá para resistir é a que nos capacita a amar. Servir, perdoar e refletir Cristo onde Ele nos colocar. Por isso, ao caminharmos pelo dia, façamos isso com coragem humilde, sabendo que não andamos sozinhos, que estamos armados pela graça, e que cada passo é oportunidade de manifestar a glória do Deus que habita em nós. Depois de compreender o propósito do amanhecer, cultivar a gratidão, entregar o dia nas mãos de Deus, buscar sua intervenção prática e decidir viver como luz em meio às trevas, chegamos naturalmente ao sexto movimento espiritual desta jornada. Declarar pela fé que este dia é um dia de vitória e caminhar com a plena certeza de que a presença de Deus nos acompanha em cada passo. A fé não é apenas acreditar em verdades bíblicas, é declarar essas verdades como fundamento para a vida diária. Em Marcos 11:23, Jesus ensina que aquele que crê e declara sem duvidar no coração, verá aquilo que profetiza se cumprir. Por isso começamos o dia proclamando que não caminharemos pela força humana, mas pela promessa daquele que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Declarar que o dia é de vitória não significa negar dificuldades, mas afirmar que Deus está acima delas. Significa declarar que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Que a bondade e a misericórdia o seguirão. Salmo 23:6. E que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essas declarações não são otimismo vazio. São âncoras espirituais que firmam o coração e moldam a forma como enfrentamos desafios. Além disso, declarar a vitória é reconhecer que Deus já foi à sua frente. Ele prepara caminhos, abre portas, desfaz armadilhas, fortalece o espírito e dissipa temores. O Salmo 121 nos assegura que o Senhor é quem guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Caminhar nesta certeza significa viver o dia não como quem luta sozinho, mas como quem é guiado, protegido e sustentado pelo Pai Celestial. Por fim, declarar que este é um dia de vitória é também um convite para a ação, viver com coragem, com alegria, com fé, ativa, com palavras de vida e com atitudes que honram o Deus que nos acompanha. É escolher acreditar que o mesmo Deus que nos despertou nesta manhã completará tudo aquilo que diz respeito ao nosso dia. E assim, confiando na fidelidade do Senhor, podemos avançar com o coração firme, sabendo que este não é um dia comum, mas um dia marcado pela presença, pela promessa
e pelo poder daquele que nunca falha.